A gente precisa ser certeiro com as crianças. Se você quer atrair a atenção delas, se você quer tocar o coração delas com a glória de Deus, a gente precisa fazer isso, precisa ser certeiro. E o que é importante na gente entender aqui? Para que a gente quer a atenção das crianças? Para marcar o coração. Isso aqui é importante, porque muitas vezes, muitos líderes, eles consideram, foi uma aula maravilhosa. Por quê? Porque as crianças estavam quietinhas. E ele coloca apenas esse ponto, o fato das crianças estarem quietinhas, as crianças estarem em silêncio, como garantia de que foi uma boa aula, foi um bom culto, uma boa ministração. Mas não é. A garantia é que você marcou o coração. Como você vai saber que não, foi uma bênção, o coração delas foi marcado? Então, a gente quer atrair a atenção das crianças, não é apenas para que seja tranquilo, para que todo mundo fique em silêncio. A gente não quer apenas isso. O alvo final é marcar o coração. Aí é claro que se tiver uma desordem, se tiver uma bagunça, todo mundo conversando junto, ninguém prestando atenção, óbvio que vai atrapalhar o marcar o coração. Não é verdade? Por isso que a gente precisa atrair a atenção primeiro, para a gente marcar o coração. Então fala para a pessoa do seu lado assim, atrai a atenção para marcar o coração. Amém? Então, para a gente ser assertivo em atrair a atenção, pode passar, e marcar o coração, a nossa dinâmica, a nossa ministração precisa ser dinâmica, interativa e cheia de unção. Então, a gente precisa ter dinamismo, interatividade e unção. Tem que ter dinamismo, tem que ter interatividade com as crianças, e não pode faltar a unção do Espírito Santo. Então, para a gente ser assertivo, pode passar. Em primeiro lugar, nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica. Como assim? A palavra, ela sempre será a nossa base de fé. Não faz sentido você pensar em uma ministração incrível sem que a palavra seja o centro. Você precisa de inspiração do Espírito Santo e você precisa da palavra para isso. Então, muitas vezes, a gente acaba... Gente, isso é comum, tá? De acontecer. Ir para o ministério sem Bíblia. E eu não estou falando só da Bíblia de papel, não. Eu estou falando de você ir sem base bíblica. Você ir apenas com as histórias que você já conhece. Você ensinar para as crianças baseados não na palavra de Deus, mas em histórias, em testemunhos de outros. A base de tudo que a gente ensina para as crianças tem que ser a palavra. Quando você ensinar algo para as crianças, você tem que falar, porque está escrito isso, isso e isso. Foi isso que Jesus fez, não foi quando ele foi tentado pelo diabo? Toda vez que o diabo vinha falar alguma coisa para ele, ele dizia, está escrito. E aí ele dizia, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus estava apontando o tempo todo para a palavra. Nós também precisamos apontar o tempo todo para a palavra quando estivermos com as nossas crianças. A Bíblia diz isso. Então, toda a nossa base, tudo que a gente ensina, tem que partir de uma cosmovisão bíblica. Como assim? O modo de pensar, a visão de mundo. A nossa visão de mundo, ela é baseada na palavra. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, muito cuidado com achismos seus. Muito cuidado com tradição sua. Com costumes que são seus. Com ideias e preconceitos que são seus. E não com aquilo que é bíblico. Então, muito cuidado. Se você quer ser assertivo, tem que ser bíblico. Amém, gente? Por exemplo, é bíblico você falar que Deus não gosta de criança que xinga? Isso é bíblico? Por que não? Porque não está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia? Que Deus nos ama. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. A palavra de Deus diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então, como é que você vira para um pecador e fala, Deus não te ama? É mentira. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus nos ama mesmo sendo pecadores. Ele não ama o pecado. Então, você precisa diferenciar isso para as crianças. Deus não ama o que você está fazendo. E essa sua atitude é o que o Senhor não gosta. Não dele, entendeu? Garanta para ele, Deus te ama. Isso é importante. Amém?
Claro que eu dei um exemplo aqui, mas existem vários exemplos que a gente poderia dar. O importante é você sempre se perguntar: o que a Bíblia diz sobre isso? Eu estou pautado na Bíblia? Outra coisa importante a gente falar sobre isso. Quem aqui conhece o ChatGPT? Quem já usou o ChatGPT? Quem usa o ChatGPT? Tá com vergonha de levantar a mão? ChatGPT é uma bênção. ChatGPT. Quem não sabe o que é ChatGPT? Não tem problema você não saber, mas é uma ferramenta de IA, de inteligência artificial, que você faz perguntas para ele e ele te responde as coisas. Só que, deixa eu te dizer uma coisa, ChatGPT não é Deus, ChatGPT não é Bíblia, ChatGPT não substitui o seu tempo a sós com Deus. Então tem muita gente que vai preparar a ministração para as crianças, joga lá no ChatGPT e Ctrl+C, Ctrl+V. Tudo que o ChatGPT faz, você vai lá e faz. Deixa eu te falar uma coisa. Por isso que a gente tem tanta gente rasa. Cadê? Gente, nós precisamos ser bíblicos, cristãos mesmo. Vai para a Bíblia. Vai buscar do Senhor. Aí, preste atenção. Não significa que é pecado você usar o ChatGPT. Aí, beleza. O Senhor falou comigo isso. O Senhor ministrou isso no meu coração. Vou compartilhar sobre isso. Agora, que tipo de dinâmica que eu poderia usar para aplicar esse princípio bíblico? ChatGPT, me ajuda aqui? Aí é outra coisa. Ele funciona como um Google da vida, né? Onde você vai procurar ideias para que você aplique aquela palavra. Agora, diferente de você simplesmente... Aí você também talvez não usa o ChatGPT, mas usa o Google. A atividade... Ministração para as crianças de 5 anos. Aí tudo que está escrito lá você vai pegar. Opa, peguei. Vem, chega aqui e faz igualzinho. E cadê o seu tempo de busca com Deus? Isso você precisa ter cuidado, até porque você tem que ver se aquilo está pautado na Bíblia. A Bíblia está falando exatamente aquilo? Gente, eu tenho uma Bíblia lá em casa, que é a Bíblia infantil, uma Bíblia ilustrada. A Bíblia tem coisa errada. E aí eu lendo a Bíblia com meu filho, eu esqueci exatamente qual era a parte agora. No dia eu até tirei foto para comentar sobre isso, acabei esquecendo. Mas, às vezes você vai pegar livros e tudo, um monte de coisa, que tem coisas que não são bíblicas. E naquele momento que eu li, eu falei, gente, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui está errado. E eu tive que, na hora, falar diferente para o meu filho. Então, isso aqui é importante. Tem uma cosmovisão bíblica. E deixa eu te dizer, e as crianças, elas são bíblicas, muitas delas já estão sendo ensinadas no caminho certo. Esses dias a gente estava ministrando lá, e aí enquanto a líder ministrava, uma criança, a líder ministrou e ela falou assim, e aí, eu estava falando sobre Saulo e Silas na prisão, quando tem um terremoto, e aí eles saem, e aí falando sobre quando o carcereiro se converteu. E aí ela pulou a parte de que o carcereiro queria se matar. Na hora o menino do meu lado falou assim, mas ela não falou que ele queria se matar. Ele tinha 7 anos. Ela pulou essa parte. Que ele pegou a espada e ele queria tirar a vida dele. Aí eu falei, muito bem. Agora, assim, é claro que ela não precisava enfatizar aquela parte ali. Ela não errou, não. Mas, eu estou querendo dizer que muitas vezes as crianças, elas terão já um alicerce. Você, meu filho, se você não estudar a Bíblia, você vai ficar para trás. Teve uma vez no ministério que eu nunca tinha passado por isso. Eu estava ensinando sobre a Arca de Noé, e aí a gente estava compartilhando sobre que Deus cumpre, Deus cuida de nós e tudo. E eu estava falando, e quando Noé saiu da arca, ele pegou e construiu um altar ao Senhor, e ele pegou um animal, e ele foi e ofereceu esse animal em sacrifício ao Senhor. E ele matou esse animal ali. E quando eu falei isso, o menininho, não, tia, eu não acredito que Noé fez isso. Eu não acredito. E eu falei, fez o quê? Ele matou o animal. E agora ele vai entrar em extinção. Aí eu fui e falei assim, não, calma. E aí, o que você ia falar? O que você ia falar? Não, ele já estava grávido lá da arca. Ou será que você ia falar o quê? Irmãos, graças a Deus eu já tinha base bíblica. E aí eu fui e expliquei para ele, falei, calma, a Bíblia diz que foram 7 casais de cada espécie de animais puros que entraram na arca.
Os animais impuros foram um casal de cada espécie. Mas olha aqui, ó, a Bíblia diz aqui em Gênesis que os animais puros, que foi um animal que era oferecido em sacrifício, foram 7 casais de cada espécie. Aí ele, ufa, tia, ufa. Aí eu falei assim, nossa, graças a Deus. Senão eu imaginei, eu ia ter que falar para a criança assim, então, ele matou um dinossauro, foi aí que eles entraram em extinção. Eu ia ter que inventar já o negócio. E eu vou te dizer, tem muita gente que já inventa mesmo, porque não tem base bíblica. Então, em nome de Jesus, vamos estudar a Bíblia. Amém, gente? Abre a Bíblia, estuda, pesquisa, isso é importante. Segundo ponto, focar no propósito. Se você quer atrair o coração das crianças e tocar, marcar os corações, você precisa focar no propósito. Antes de tudo, defina o objetivo, porque isso vai te dar um norte, vai te dar uma direção a seguir para você não se perder. Defina o objetivo. O que eu quero que essas crianças saiam daqui hoje aprendendo? Não pode ser aleatório. Você vai falar sobre Gênesis, Apocalipse num dia só. Não pode ser assim. Você não pode falar sobre, por exemplo, vai falar da criação e aí você já fala de tudo que Deus criou e já aproveita e fala de Adão de Caim e Abel e já aproveita e fala de Abraão e ao mesmo tempo você mistura vários princípios ao mesmo tempo. Não, gente, a gente precisa ter um objetivo. Então, focar no propósito é importante. E aí, quando você focar no propósito, você vai desenvolver toda a sua ministração a fim de que aquele propósito seja cumprido. Vou dar um exemplo. Queríamos ensinar para as crianças sobre Deus criou homem e mulher. E o nosso foco era, Deus criou homem e mulher para que juntos eles formem uma família que glorifique a Deus. Esse era o princípio que a gente estava ensinando naquele dia. Contra o que o mundo ensina, de que do homossexualismo, enfim. E a gente foi e falou, vamos focar, homem e mulher formam uma família. Tudo que a gente fez no ministério, tudo que a gente ministrou naquele dia, foi visando esse propósito. O que a gente fez? Primeiro, vamos passar o vídeo aí, pode passar o primeiro. A gente foi falando da diferença entre o homem e a mulher, através de um imã. E aí a gente usou o imã com polaridades diferentes para falar que os opostos se atraem. Homens são diferentes de mulheres e eles são unidos por Deus para se atraírem. Tá azul? Conhece, né? Sim. Azul? É imã de madeira, né? Que atrai os detalhes. Todos eles têm polaridades diferentes. Então, eles são até iguais, né? Mas o magnético deles é diferente. Então, o experimento é o seguinte: ímã igual, de polo igual, com polo igual, ele não se atrai, tá vendo? Não junta, ele se afasta. Agora, o ímã de polo diferente, olha só o que acontece. Estava escrito homem e mulher em um. E aí a gente mostrou. 2 ímãs escrito mulheres, eles não se unem. Mas o imã homem com mulher, ele vai se unir. Então a gente usou isso para afirmar o propósito. É diferente você olhar e falar assim, nossa, que legal, isso aqui quero usar. E aí tem gente que inverte o negócio. Acha uma coisa legal e quer aplicar aquilo no ministério, mas esquece do propósito. O propósito é o mais importante. Pode passar. No mesmo dia, pode ir pro próximo. No mesmo dia, a gente ministrou um teatro também mostrando o casamento. Falando que os dois se completam. Deus criou o homem e a mulher para eles se completarem. E aí... Aí a gente pegou a metade de um coração, era como um quebra-cabeça, mostrando que o homem completa a mulher. E que Deus criou assim. Amém? Então, viram que o propósito ele é importante? Falando ainda de você focar no propósito, fuja das folhas de atividades. Então, eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. Pode ir para a próxima imagem. São as dinâmicas que a gente usa, ó.
São dinâmicas que a gente usa para afirmar um princípio. Então, nesse dia, a gente está falando da unidade. Então, ao invés de você só dar uma folhinha de atividade para ele colorir dos amiguinhos de mãozinhas dadas, você trabalha isso na prática. Olha, os dois têm que segurar. Os dois têm que trabalhar juntos para essa bola não cair. Olha como é importante nós estarmos unidos. Viu? Na igreja, nós estamos aqui unidos, em comunhão. Os dois trabalham juntos para a bola não cair. Então, quando você... Lembra que a gente falou lá do Benjamin Franklin? O que ele disse? Quando você experimenta, quando você envolve a criança, quando ela experimenta aquilo, quando ela é envolvida ali, ela aprende. Ela nunca mais esquece. Então, aqui sempre com foco no propósito, ensinando ali o propósito, o princípio do dia. Pode passar. E até os bebês, olha só, a gente ensinando sobre... Aqui era no berçário, crianças de 0 a 11 meses. Desde ali, a gente já ensinando para eles, a gente estava falando sobre o nascimento de Jesus, então de uma forma bem prática, ali, focando no propósito, ensinando para eles. E como que a gente pode preparar uma brincadeira reforçando aquele princípio? Vou mostrar algumas coisas para vocês. O ideal é que você faça uma adaptação de uma brincadeira que existe. Então, você não precisa inventar do zero. Você sabia que criatividade, eu criei uma fórmula para criatividade. Criatividade é igual I1 mais I2. Ideia 1 mais ideia 2. Criatividade nada mais é do que você juntar duas ideias. Duas coisas que já existem. Então, olha, a gente precisava ensinar para as crianças sobre diversidade, que a gente estava falando sobre a inclusão, que Deus ama todo mundo. Mesmo, Deus não faz acepção de pessoas. Pode passar. E aí, o que a gente fez? Ministramos através do jogo da memória. É igual, cara. Ó, nesse dia, só um pedacinho para vocês verem. A gente estava fazendo o jogo da memória e a gente estava mostrando que o que completava, a imagem que se completava era, por exemplo, um menininho sem braço e o outro com braço. Era o mesmo menininho, um tinha braço, o outro não, mas esse era o par. Deu para vocês entenderem? Então, por exemplo, o outro menininho, ele não tinha pé e o par dele tinha pé. É o mesmo menininho com pé e sem pé. Para a gente mostrar a diversidade. Uma criança com colar da inclusão e a mesma criança sem o colar da inclusão. A gente mostrando que todos têm um lugar no reino. Que todos são importantes, mesmo sendo diferentes. Então, a gente ensina isso também através de uma brincadeira. Então, a gente pegou uma brincadeira que existe. Jogo da memória. A gente está apenas aplicando o propósito ali dentro daquela brincadeira. Outra brincadeira que a gente fez, pode passar. Por exemplo, a gente estava falando sobre falar do amor de Jesus para as pessoas. Espalhar o evangelho por todas as nações. Quando a gente falou disso, o que a gente fez? A gente falou, olha, você foi chamado por Deus para falar de Jesus para todas as pessoas em vários lugares. Então, demos um coração de adesivo para todo mundo e pegamos um globo. E aí a gente deu um coraçãozinho de adesivo para todo mundo e falou, vem aqui e você vai colocar o coração em qual país do mundo que você vai pregar o evangelho. Em qual país que você gostaria de falar do amor de Jesus? Aí as crianças foram lá e colaram um adesivinho de coração no país onde ele vai levar o amor de Deus. Próximo vídeo. Na sala de 2 anos, por exemplo, a gente estava focando que Deus é o criador de tudo. E sabe quando Deus resolveu criar? Olha como ficou muito bonita, verdade. Antes, olha, era tudo escuro. Aí quando Deus falou, vamos criar luz, olha. A gente falando que Deus criou tudo. E aí começamos lá que Deus criou a luz. Então, coloca todo mundo no escuro, debaixo daquele pano, daquele tecido. E aí fala, era tudo escuro, mas Deus disse, haja luz. E aí ligou a luz. Então, a gente está reforçando o princípio ali. Deus criou todas as coisas. Deus é o Criador, mas através de uma dinâmica. Amém, gente? Então, foca no princípio e foca em vivenciar esse princípio de uma forma lúdica, né? De uma forma prática ali. Então, foque no princípio o tempo todo. Tudo que você vai fazer no ministério, qual é o princípio aqui? Lembra do propósito daquele dia.
Qual é o propósito hoje que precisa ser cumprido? Isso tem que acontecer. Amém? Em terceiro lugar, tenha domínio das faixas etárias. Ter domínio das faixas etárias. Isso aqui é muito importante. A gente precisa conhecer as características e os interesses de cada faixa etária. São crianças diferentes. São crianças de idades diferentes que possuem características diferentes. Tempo de concentração, por exemplo, é diferente para cada faixa etária. Eu tenho um curso e eu vi que tem alguns alunos aqui. Quem é meu aluno do Relevantes? Levanta a mão. Olha aí que bênção. Eu tenho uma comunidade com líderes de crianças e lá, então os meus alunos aqui já conhecem. Dentro do Líderes Relevantes tem aulas específicas sobre cada faixa etária. Então eu nunca, gente, não vou conseguir aqui falar de todas as faixas etárias, porque lá é bem detalhado. Então o que eu indico você? Conheça, vai lá no meu Instagram, você pode clicar no link que está na bio do meu Instagram. Qual o meu Instagram? O Wilze Adorno, é TRA, o Wilze Adorno, WILZY. Bem fácil. WILZY. E aí, lá no link da bio tem um link ali para você clicar, que você vai poder conhecer comunidade, líderes de crianças relevantes. Lá, dentro da comunidade, tem várias aulas específicas. Hoje eu vou dar só uma pincelada aqui, né, dentro do tempo que a gente tem, mas vai ser importante você se aprofundar. Por quê? Uma das coisas que eu ensino, tempo de concentração. Cada faixa etária tem um tempo de concentração. Então, é inútil você pensar de que você vai conseguir ficar com uma criança de 3 anos, 30 minutos, ela sentadinha numa cadeira te ouvindo. Gente, não vai acontecer isso. O tempo de concentração de uma criança de 3 anos é de, no máximo, 5 minutos. Então, o que isso significa? Que a cada 5 minutos, uma nova interação precisa acontecer, uma nova dinâmica precisa acontecer. Então, a gente precisa levar em consideração o tempo de concentração. Como que a gente sabe o tempo de concentração para cada faixa etária? Em média, 1,5 minutos para cada ano de vida. Então, é só você fazer a continha. Em média, 1,5 minutos para cada ano de vida. 2 anos, 3 minutos de concentração. É a média. 5 anos, 7,5 minutos é o tempo médio de concentração. Amém? Então, isso é importante, porque aí você vai agir ali, vai preparar a sua ministração, levando isso em consideração. Opa, a cada 10 minutos eu preciso mudar a dinâmica. Ou a cada 5 minutos eu preciso trazer um elemento diferente. Isso é importante, ok? Então, lembre-se, se tem um grupo misto, o ensino precisa ser diversificado. Não dá para a gente achar que todas as faixas etárias é igualzinha, do mesmo jeito. Não, tem suas peculiaridades. E eu vou mostrar agora alguns vídeos para vocês verem as diferenças nas ministrações dessas faixas etárias. Então, vamos lá, a partir do 9. Vou mostrar primeiro do berçário, para vocês verem. Desde os bebezinhos, a gente tem ministrações específicas. Tem som? Isso é pra dizer. E sabe o que está escrito aqui na Bíblia? Deixa eu ver. Aqui na Bíblia está escrito: porque Deus é amor. Porque Deus é amor. 1 João 4:8. Olha que benção. Então, a gente, desde o berçário, nós ministramos, tem como ministrar desde o bebezinho. Então, é importante a gente saber mais detalhes. Eu vou falar melhor também algumas coisas, como a gente aprende no berçário. Já vou falando agora, melhor. Então, vamos lá. Crianças de 0 a 2 anos. Quem tem aí no seu ministério crianças de 0 a 2 anos? Como que você vai ministrar para as crianças de 0 a 2 anos? Primeiro, na nossa igreja, cada um tem uma realidade. Na nossa igreja, crianças até 11 meses, elas são ministradas junto com os pais. Então, o pai está lá no ministério, ele fica junto com a criança e as líderes ministram. O pai não fica o tempo todo ali, então são ministrações curtas, de 15 a 20 minutos, né? Então, é mais rapidinho, até porque o tempo de concentração de um bebê que não tem nenhum ano é de 1 minutinho. Então, a gente é uma concentração rápida, mas nós ainda assim fazemos junto com os pais. Então, o pai vai lá trocar a fralda, a gente já começa a ministrar para o bebê, ora por ele, e isso é importante também.
A partir de 1 ano, aí eles já ficam no nosso ministério sem os pais. E aí a gente já começa a administração levando em consideração o quê? 0 a 2 anos, a gente precisa abusar dos 5 sentidos. Eles aprendem muito através dos 5 sentidos. Então, tato, olfato, paladar, audição e visão. Então, você precisa usar tudo isso na hora de você ensinar. Então, por exemplo, por que a gente estava lá com aquelas crianças de 2 anos, colocando elas debaixo do tecido? Porque a gente estava usando a visão, ou seja, estava ficando escuro, usando o tato, que eles estavam pegando ali, a audição, que a gente falava, era tudo escuro. Então, Deus disse, haja luz! Então, eles aprendem muito com os 5 sentidos. Então, por exemplo, quando a gente vai ministrar sobre o dilúvio com as crianças de 0 a 2 anos, a gente pega borrifador de água e joga em cima delas. E choveu! Choveu 40 dias e 40 noites. Por quê? O tato, ele está sentindo ali. Então, tudo isso é muito importante para as crianças de 0 a 2 anos. Então, o corpo, ele começa a ganhar centralidade a partir dos 2 anos. Então, nos 2 anos também a gente já precisa incluir atividades com movimento. Então, não adianta você querer que a criança fique sentadinha, quietinha. Não, tem que ter atividades dinâmicas, ministração com movimento. Você viu? Vem todo mundo aqui para debaixo do tecido. Eles estão se movimentando. Isso é importante nessa faixa etária. Vamos para a faixa etária de 3 e 4 anos. Eu vou mostrar um vídeo só ainda de 2 anos, crianças de 2 anos, só para vocês verem, ainda nessa faixa etária. Pode passar. Quem ele ama? Ama o Rafael, ama a Giovana, ama o Davi e ama a Isabela. Quem mais Jesus ama? Eu grávida. Barrigudona. Aqui, a gente estava falando sobre a importância também do nome. Eles ainda estão se conhecendo, sabendo que eles são uma pessoa fora do corpo da mãe. Então, você dar essa mostrar a individualidade de cada um deles, né? Falar, olha, você é o João, reforçar o nome, o uso de espelhos. Isso também é importante nessa faixa etária. Então, as músicas sempre chamando o nome deles, isso também funciona muito bem nessa faixa etária. Agora, bora para as crianças de 3 e 4 anos. Pode passar o vídeo. Então, a gente ensinou um versículo através de músicas. Então, a música, ela tem muita importância, principalmente nos bebês e até nessa faixa etária de 3 e 4 anos. Então, usar o musical, você gostou? Não é legal? O petitiquinho aqui. Eles gostam muito, funciona muito bem. Então, use e abuse da música. Eu costumo até dizer que para 3 e 4 anos e para os bebês também, você tem que inventar música. Pastora, mas olha, eu não sou muito afinada, eu nem sou compositor. Não importa, irmão, não precisa. Você começa... Gente, o Senhor dá um dom de composição na hora. Muitas vezes, na hora, você está vendo as crianças assim, e aí vai começar a palavra. Então, aí você começa a chamar... Todo mundo vem aqui, todo mundo vem aqui, que agora chegou a hora de escutar a palavra de Deus, que agora chegou a hora de escutar a palavra de Deus. Aí todo mundo começa a vir, fica caladinho assim perto de você. E essa música que eu contei para vocês aqui foi muito bem preparada antes. Só que não, acabei de inventar agora. Eu estou querendo dizer para você, como que inventei aqui agora, e na hora você também. Na hora também.
Você vai inventar, às vezes, alguma coisa. É óbvio que o ideal, você pode ter músicas também já criadas, assim, e isso é fantástico, tá? Até você manter a rotina de tipo assim, já temos a música da palavra, já temos a música da hora do lanche, da oferta, enfim. Isso é importante para eles, pode ser e é melhor ainda. Mas ainda assim, às vezes vai ter algum momento que você vai ver que está um pouco disperso. E a musicalização, ela é ótima nessa faixa etária, chama muita atenção. Então, não importa se você não é muito afinado, não importa se você não é, né, a pastora Tati e a pastora Kate, que afinadíssimos aí, pode ser como eu mesmo, não tem problema, amém? E aí, falando ainda de 3 e 4 anos, lembra que o corpo ele ganha centralidade entre os 2 e 5 anos, então o movimento ele é muito importante. Então, faça percursos com obstáculos, brincadeiras onde eles tenham que sair do lugar. Mas deixa eu te dizer, não é a brincadeira por si só. Você não vai fazer, vamos atirar o pão no gato, porque tem que movimentar essas crianças, então vamos lá. Criança de Jesus tem energia para gastar, corre para cá. Então corre, o importante é... Não. O propósito, amém, gente? Que aí tem gente que aí adora botar música que não faz sentido nenhum bíblico. É a dança do pinguim, é o tchutchuê, dança bem legal, que não tem princípio bíblico nenhum. Não ensina nada de Bíblia para essas crianças. Tem profundidade nenhuma. Então, a gente vai sair disso. Amém, gente? E você vai pensar, peraí, o movimento não é o objetivo final. Vocês lembram, gente? Atrair a criança é o objetivo final? Não. Atrair a criança não é o objetivo final. Qual que é o objetivo final? Tocar o coração. Tocar o coração dessas crianças. Marcar o coração das crianças. Então, a gente atrai elas para marcar o coração delas. Então, que sentido faz você fazer uma brincadeira só para movimentar porque eles gostam disso? Não, você tem que ter em mente o propósito. Amém? Então, use o movimento, por exemplo... Como 3 e 4 anos gosta muito. Vamos fazer o versículo, viu o versículo cantado? Movimentando, abaixando, levantando. Outra coisa que você pode fazer. Percurso. Então você faz um zigue-zague, pula aqui, passa debaixo da mesa. E vem aqui e toca um sininho. Quando você tocou o sininho, você vai falar o princípio do dia. Jesus me ama. E aí você fala, agora vem você faz todo o percurso. Vem, dá 3 pulinhos, pula de pé só. E agora abaixa, passa debaixo da mesa. E vem, e bate aqui no sininho. E agora você vai falar o princípio do dia que é, Jesus me ama. Isso, e aí a criança sai falando pro pai, pai, Jesus me ama. E a criança já vai inculcando aquele princípio. Amém, gente? Então, o percurso de obstáculos funciona. A associação de você usar objetos à sua volta, dando novos sentidos. Por exemplo, 2 canetas, que agora passa a ser João Batista e Jesus. E aí João Batista batiza Jesus através da caneta. Então, novas associações para os objetos funcionam muito bem com essa faixa etária também. Eles ficam olhando como se aquele fosse realmente o João Batista e o Jesus. E se você trocar, eles falam, não, esse é o Jesus. Não é? Então, deixa eu te dizer, se você usa o mesmo boneco, o mesmo fantoche para Jesus, para João Batista, para Pedro, para Saulo, eles vão falar, tia, esse não é o João Batista. Semana passada ele era Jesus. Eles não falam isso? Então, por quê? Porque eles usam muito bem essa associação, né? Então, cuidado com isso também. Abuse dos gestos, dos movimentos, da entonação de voz. Quando você quer chamar a atenção deles, faça uso disso, falando baixinho também, de repente aumentando a voz. Então, dá essa ênfase, com eles funciona muito bem. E 5 a 8 anos? 5 a 8 anos, não infantilize. Há uma tendência da gente infantilizar com 5 a 8 anos. Põe a mãozinha no seu coraçãozinho, fecha o seu olhinho, que Deusinho vai falar com vocêzinho. Falta isso. Que é tanto diminutivo. Então não precisa infantilizar assim. Fale normal. E essa faixa etária, eles gostam também de testar os seus limites motores. Então, desafios de competição, quem corre mais rápido e tal, isso funciona também muito bem com eles. Eles apreciam a independência, então você já pode dar para eles desafios de tipo, me ajuda a fazer isso aqui, quem consegue, vai lá, serve o lanche, faz aquilo outro. Eles apreciam essa independência.
E você deve usar objetos introdutórios. Por exemplo, para despertar a curiosidade deles, chegando lá na sala com a mala. Gente, que mala é essa que eu cheguei aqui? Vocês estão vendo? É porque hoje a gente vai falar sobre as viagens de Paulo. E aí, de dentro da mala, você ir tirando os recursos que você vai usar. Funciona muito bem também com essa faixa etária. 9 a 12 anos. Já é uma galera mais pré-adolescente. Pode colocar o vídeo, que a gente vai mostrar aqui um pouco do sub-13. É o 11. É o próximo. Pode passar na 7. Aí. Você olha e pensa, gente, por que ela mostrou esse vídeo? Uma bagunça. Eu estou te mostrando uma coisa importante aqui, a competitividade com essa faixa etária. Nesse momento, e outro ponto, eles estavam em rodas de bate-papo e tinham desafios para cada roda. Então, a gente estava motivando ali o senso de pertencimento. Isso é importante para essa faixa etária. Esse é o meu grupo. Então, o meu grupo aqui é o meu time. E às vezes tem gente que fala, não, nada de panelinha. Gente, pode ter panelinha, só que a tampa da panela que tem que estar aberta. O problema é panela de tampa fechada. Panela de tampa aberta, onde está sempre agregando mais um. Gente, óbvio, isso pode. Isso é importante. Eles vão fazer as panelinhas deles. O negócio é eles sempre agregarem tirarem os outros, entenderam? Então, ter esses grupinhos formados assim, isso é legal também, entendeu? De você, tipo assim, vamos lá, esse grupo aqui. É claro que a gente não vai incentivar uma rivalidade de verdade, né, irmãos? Não é isso. Mas a gente vai usar isso, essa questão desse pertencimento, deles gostarem de fazer parte de um time. Isso é importante para essa faixa etária. Aqui, para essa faixa etária, o método de ensino ele tem que ser interessante, atual, para o contexto de vida deles. Então, tudo aquilo que não é explicado satisfatoriamente é rejeitado. Por isso, dê uma explicação satisfatória. Sempre que você for explicar uma coisa, tem que ser satisfatório. Porque se você virar para ele e falar assim, porque é assim mesmo. E ele pergunta para você, mas por que isso aqui, isso aqui, não sei o quê? E aí você vira e fala assim, porque eu disse que é. E acabou. Ele vai desprezar. Então você precisa dar uma explicação satisfatória. Pastora, mas eu não sei a resposta do que ele me perguntou. Vai estudar. Então você fala, olha, eu não sei a resposta agora, mas eu vou pesquisar, vou estudar e semana que vem a gente vai conversar. E aí você traz. Isso é importante. Porque, por exemplo, a gente estava explicando para eles, ministrando, e aí eu fui e falei sobre a pregação para os indígenas. E eu falei, porque nós precisamos... Porque sabia que muitos missionários são chamados para pregar para os índios? Aí um menino virou e falou assim, tia, eu sou contra a pregação para os indígenas, porque destrói a cultura deles. E aí? É com isso que a gente está lidando agora, né? Porque esse pensamento esquerdista, que está nas escolas e que eles falam, né? E aí eu falei, olha, a gente não está destruindo a cultura deles. Nós estamos dando sentido para a cultura deles. Porque muitas vezes eles estão adorando a um Deus a quem eles não conhecem. Foi o que Paulo fez. O que Paulo quando chegou foi em Atenas? Quando tinham quando tinham vários altares de deuses e tinha um altar do Deus desconhecido, porque eles tinham tantos deuses que eles tinham medo de esquecer algum Deus. E aí eles construíram um altar ao Deus desconhecido. E aí, quando Paulo chega lá, Paulo falou, esse é o Deus desconhecido a quem vocês adoram, é o único Deus. E a gente com os índios da mesma forma, muitos adoram o Deus Sol e tal, mas eles não sabem, eles estão adorando porque eles não sabem quem é o verdadeiro Deus. Nós chegamos lá, a gente não vai mudar não é os costumes, as roupas deles, não é sobre isso que a gente vai mudar, ou as não roupas, né? Nós vamos mudar o coração deles, isso que a gente está levando, Jesus, enfim. Então eu dei um exemplo aqui, mas nós precisamos levar de forma consistente. Outra vez, um menino virou, a gente estava falando das 10 pragas no Egito,
E o menino virou e falou assim: tia, na verdade, as águas não se transformaram em sangue. Eram algas que estavam lá, que o meu professor falou já me ensinou. Eram algas que deixavam as águas avermelhadas. E eu já tinha visto alguns estudos sobre isso, né, que falavam sobre isso. Aí eu falei: então me explica, como que foi que todas as águas que estavam nos poços, as águas que estavam nas talhas, as águas que estavam nas jarras, nos copos, todas as águas viraram sangue? Porque se você me falasse que eram algas, porque o rio, só a água do rio que virou sangue, essa explicação era satisfatória. Agora você vai falar para o seu professor: como que então todas as águas ao mesmo tempo se transformaram em sangue? Não foi só do rio, todas as águas do Egito, não foi só do rio Nilo. Então, olha aí que importância. Aí o menino falou assim: é mesmo, né, e tal. Então é importante a gente dar explicação satisfatória, ok? Isso aqui é importante. Então, use curiosidades, informações como geografia, cultura, história. Por exemplo, a gente estava falando sobre ali no Egito, quando os povos egípcios, eles adoravam a outros deuses. Então, nesse momento, você pode acrescentar informações, porque muitas vezes a gente fica no raso. E aí a criança que já cresceu na igreja, e ela está lá com seus 9, 10 anos, aí ela ouve você falando de novo das pragas do Egito, e ela fala assim: eu já sei isso. Porque eu já sei essa história. Não é assim? Aí, às vezes é porque a gente está contando do mesmo jeitinho, não está acrescentando nenhuma informação para essa criança, não está se aprofundando. Aprofunda. Então, quando a gente vai ministrar para essa faixa etária, por exemplo, a gente chegou e falou: vocês sabiam que os povos egípcios, eles eram um povo que adoravam a deuses antroposomórficos? Aí não, eles... Quem sabe o que é antroposomórficos? Aí alguns falam: tia, eu ouvi lá na minha escola. Alguns já aprenderam. Aí outros não. Aí falam: pois eram deuses que tinham corpo de gente, cabeça de animal. Ou cabeça de animal e corpo de gente. Eram antroposomórficos, corpo ou cabeça de animal e vice-versa. E eles adoravam deuses assim. E aí, então, a gente está acrescentando uma informação que é bíblica também para eles. Então, quando você for ministrar para eles, você precisa aprofundar. Quando a gente falou da perseguição da igreja, a gente foi mostrar o Coliseu, como que era o Coliseu, como que funcionava o Coliseu da época. Então, isso precisa trazer, porque senão a gente fica lá só ensinando: porque a 10ª praga foi essa, a outra praga foi essa. E a gente só fica nessas historinhas. E às vezes até pra gente, porque é mais confortável, é o que você já sabe. E aí, porque é mais difícil a gente ter que estudar, aprofundar, não é mesmo? Mas nós precisamos nos aprofundar, principalmente para essa faixa etária. Então, outra coisa que essa faixa etária gosta muito e funciona muito bem, são os memes. Então, use os memes para o seu favor. Então, teve uma época que a gente estava usando muito assim, foca na tela. Estava meio dispersa a galera, assim. Quando estava dispersa, a gente falava: foca na tela. Aí aparecia uma foca na tela. Fazendo aquele barulho de foca lá, né? Aparecia uma foca na tela na hora. Aí todo mundo começava a rir e voltava a atenção. Então, um meme assim, mais aleatório, mas que a gente conseguia trazer a atenção deles de volta. E vocês devem usar os memes que estão aí a seu favor. Claro que, com cuidado. Existem memes que às vezes tem alguma coisa implícita, né? Alguma linguagem. E é óbvio que a gente tem que ter esse cuidado. Amém? Em quarto lugar, se queremos atrair atenção e marcar o coração, a gente precisa pensar fora da caixa. Pense fora da caixa. Está funcionando assim há anos. Não, porque desde que eu era criança, funcionava assim. Mas a que custo? Tem funcionado? Tem significado para as crianças? Foi prazeroso? A gente precisa fazer essa pergunta. Então, faça combinações. Como que você pode combinar o que as crianças gostam com a forma como elas aprendem, com o que você precisa ensinar? Preste atenção. Você vai fazer a seguinte combinação. Vamos falar de pensar fora da caixa, de sair da caixinha, né? De fazer alguma coisa diferente com as crianças. Como que você pode combinar o que essas crianças gostam com a forma como elas aprendem, com o que elas precisam aprender, aquilo que você precisa ensinar? Muitas vezes a gente só foca no que a gente precisa ensinar.
Aí eu preciso ensinar isso. E a gente esquece a forma como essa criança aprende, ignora isso, e a gente ignora o que essa criança gosta. Outras vezes, o mundo ignora o que essa criança precisa aprender da Bíblia. Ele só foca no que a criança gosta e, às vezes, na forma como a criança aprende, porque tem conteúdos educativos, né? A gente precisa pensar nos três. Na forma como essa criança aprende, no que ela gosta e no que a gente precisa ensinar para ela. Fazendo essas três combinações aqui, a gente vai sair da caixinha. A gente começa a pensar em formas diferentes de ensinar aquele princípio, aquela história bíblica para essas crianças. Então, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês de coisas que nós fizemos ensinando para as crianças. Pode passar pro primeiro aí. 12. O próximo aí. É esse daí. Pode só play. Não, é o anterior. Isso. Mas pessoal, eu vou ter que ficar andando com essa luz, esse sareu pra cima e pra baixo? Eu acho que sim. Porque se a gente não andar, como é que a gente vai brilhar? Não, tá faltando alguma coisa nessa história. Não é bem assim. Nesse dia a gente estava falando sobre ser sal do mundo e luz da terra. Sal e luz. E aí, nesse dia, a gente fez uma experiência, eles fizeram uma experiência ali, que para a luz ligar tinha que jogar sal na água. Tem uma experiência assim, que aí você bota sal e aí a luz acende. E aí a gente fez essa experiência lá com eles. Olha só, a gente está pensando fora da caixa. A gente não está só levando um recurso visual de EVA grandão com um saleiro. A gente está pensando de coisas diferentes ali que atraem a atenção deles e para a gente ensinar um princípio bíblico. Próximo. É esse daí, pode ir para play. Nesse dia, a gente tirou as crianças da sala e fomos para a quadra. No momento do culto. Para aplicar com elas o princípio que a gente estava ensinando no dia. A gente estava brincando de queimado aí nessa hora. Então, o que a gente está fazendo? Diversificando. Vamos sair um pouco aqui, vamos da dinâmica normal? Isso também é legal. Isso também é importante. Pode passar para o próximo. Aqui também, a líder estava ministrando, não vai dar para ouvir porque ela estava dentro da sala. Mas a gente estava usando a brincadeira do morto-vivo, só que aplicando o princípio. Com Jesus, sem Jesus. Com Jesus, sem Jesus. E aí a gente estava reforçando ali esse princípio. Pra você ver, uma brincadeira simples, mas que a gente está reforçando ali a palavra. A gente saiu da caixinha, pensando diferente. E próximo. Falando ainda disso, sobre o recurso de visuais, os recursos visuais, o uso dos recursos. Respeite o pai e a mãe. Aí aquele moço disse assim: mestre, desde criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos. Jesus olhou para ele com muito amor. Jesus olhou para ele e disse assim: mas falta uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que você tem e dê o seu dinheiro para os pobres. A gente estava usando o recurso do baú, tirando em cada momento que ia falando algo ali no texto, lendo a Bíblia mesmo, de papel, ia mostrando um recurso. Então, o uso dos recursos, ele é importante e você precisa saber usar da forma certa. Na altura das crianças, explorando aquele recurso. Tem gente que mostra uma vez assim e já esconde. Tem gente que deixa o recurso aparecendo do início ao fim. Não pode, porque aí você já perde a graça. A criança chega e brincou com o recurso, na hora que você vai mostrar ele na palavra, que graça tem? Ninguém já tem graça. Então, tem que ser surpresa. Na hora da palavra, ele vai ver. Olha aqui o que eu tenho, gente. E aí você vai mostrando, isso também é importante. Próximo que a gente vai falar, próximo vídeo, pode passar. Da importância de diversificar esses recursos também. Nesse dia, falando sobre o cego Bartimeu. Chame ele para mim aqui.
E o cego era um balão com óculos. Foram lá e chamaram o cego Bartimeu. Ânimo, levante-se, ele está te chamando. E aí olha o que ele fez. Ele tirou a capa, lançou-a no chão, levantou. Ó, a gente usou um recurso diferente. Não era só uma contação de história. Então, diversifique. Namore com seus métodos e case com a sua missão. Os métodos, eles podem ser variados. Então, você pode usar cada dia uma coisa diferente. Você não precisa usar todo domingo um flanelógrafo, todo domingo um fantoche. Não, muda. Isso aí ajuda também, é interessante. Olha aqui, nesse outro dia a gente estava ministrando, usamos Lego. Pode passar. Blocos de montar. E medrosos. Então, ó, já vai instruir isso. Então, quem era tímido e quem tinha medo já foi embora. Estava falando sobre os 300 de Gideão. Depois, ele ainda fez o teste para ver quais soldados deveriam. Aí a gente foi deixando. O exército inimigo estava com um monte de blocos. O exército de Deus foi ficando cada vez com menos blocos. Para mostrar que, olha lá. Só 13. O exército era um númerozinho maior. Mas agora. Pode passar para o próximo. Já era. Agora, gente. E a gente. Ó, a gente ministrando também sobre a família, a importância da família com os bebês. Usamos os blocos de montar para cada um montar, o vovô, o papai e a mamãe. E a gente monta e fala que Deus ama a família. Então a gente já vai reforçando esse princípio desde bebezinhos. E ainda falando sobre esse ponto de pensar fora da caixa, você já parou para pensar sobre a importância de uma coisa tão simples como você fazer uma roda? Pode passar para a próxima imagem. Uma simples roda na sala, que pode parecer uma coisa tão assim boba, isso faz toda a diferença. Então, saia da caixinha, às vezes fica sempre no mesmo formatinho, as crianças uma enfileirada atrás da outra, ou as crianças sempre só nas suas mesinhas. Muda o formato também, para você poder ver todo mundo, para você poder ter uma linha visual com todo mundo te ver, você comunicar melhor. Então, esses são algumas dicas, alguns conselhos importantes para você pensar fora da caixa. Amém, gente? Nosso tempo está esgotado, então eu vou só passar os próximos pontos. Pode passar para os próximos pontos? Que a gente vai só... Não, para o PowerPoint lá. Que eu vou só falar sobre alguns outros pontos que a gente precisa para ser assertivo aqui. Nós precisamos, em próximo, saber lidar com a indisciplina. Você precisa saber lidar com a indisciplina se você quer atrair a atenção das crianças. Então, aprenda a lidar com a indisciplina. Como que a gente faz isso? Aprendendo a evitar a indisciplina. Como que eu posso evitar isso? Eliminando distrações, estabelecendo uma rotina, não deixando o tempo ocioso. E você, quando surgir a indisciplina, você precisa ter a atitude correta em relação àquela indisciplina. Não levar essa criança, né, levar para o lado pessoal. Tem gente que marca uma criança e você já toma birra daquela criança. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Você precisa amar essa criança até o fim. E aprender a ter domínio de turma, para agir com sabedoria. Quem se aprofundar ainda mais, entrar lá no Líderes Relevantes, lá dentro tem um módulo só sobre como lidar com a disciplina. São 7 aulas. Inclusive, uma aula só onde eu ensino sobre como lidar com o TOD. Transtorno opositor desafiador. Hoje a gente tem tido muitos laudos de crianças com TOD, crianças desafiadoras, até mesmo crianças sem laudo, mas que a gente percebe traços de desafio assim. E lá eu ensino só como lidar com esse tipo de criança, como falar com os pais. Não vai dar tempo de falar tudo aqui, né, gente? Mas como falar com o pai, é muito importante você saber falar com o pai. A criança fez bagunça hoje no ministério. Como que eu vou falar pro pai? Olha só, paizinho, foi impossível hoje. Sabe o que eu já ouvi? Eu já ouvi falar assim, ó, paizinho, olha só, você precisa fazer um jejum pelo seu filho, eu acho que ele está meio que possesso. Já vi líder falando isso para as pessoas. Eu já vi pai saiu da igreja, desviou, porque a forma como o líder falou. Já vi pai espancando o filho, porque foi a forma como o líder falou. Então a gente tem que ter muito cuidado e sabedoria na forma de falar. A gente pode perder essa família.
gente pode perder essa criança. Então, também ensino muito sobre isso, mas foca, muito cuidado. Você precisa aprender também a evitar que a indisciplina aconteça. Porque muitas vezes a gente acha que o problema é só a criança, mas muitas vezes não é. É a gente sabendo lidar. Eu já tive situações onde o pai falava assim: como que ele te obedece? Ele não me obedece. Então, deixa eu te dizer, não adianta a gente só culpar a família. De tipo assim, é só porque o pai é assim. Mas não, muitas vezes é a gente que não está sabendo conquistar a autoridade ali daquela criança. E uma das coisas que falta muitas vezes é o amor. Amar, orar por essa criança, interceder por ela. Isso é importante. Amém? E próximo, conheça os principais transtornos. É um pouco disso que eu acabei de falar do TOD, mas conheça um pouco mais do TDAH, do TEA, que é o autismo. Você precisa se aprofundar um pouco mais para conhecer pelo menos o básico. Esse aqui é o Nicolas. Ele cresceu no nosso ministério, ele tem autismo. E ele hoje está nos adolescentes, no Ministério de Adolescentes, já foi enviado. E a gente só pôde fazer esse envio dele e ele continuar firme na igreja, uma bênção, ele é uma bênção hoje. Porque a gente foi intencional no pastoreio dessa criança, mesmo tendo uma necessidade específica. E em último lugar, toque o coração dessas crianças com a glória de Deus. Tocar o coração das crianças com a glória de Deus. A gente precisa gerar experiências com Deus. Não se prenda a decoreba. Se empenhe para que as suas crianças construam as suas próprias experiências com Deus. Isso é importante, sabe? Deseje tocar o coração delas com a glória de Deus. Marque a vida delas, profetize sobre elas, traga um ambiente de glória sobre essas crianças. E eu vou mostrar alguns momentos de louvor e adoração que a gente tem no ministério. Pode pôr no vídeo a partir do 22? Por favor, 22 até o 25 a gente vai mostrar. Que eu quero mostrar para vocês que a gente precisa trazer um ambiente de glória para essas crianças, levar essas crianças ao louvor e adoração, mesmo na sua sala. Pastor, mas eu só tenho um CD, não tem nem louvor ao vivo. Não tem problema. Hoje em dia nem é CD, né? Tem um celular. Tem o YouTube. Irmãos, não importa. A gente pode ser um meio para levar essas crianças a soltarem o seu perfeito louvor para o Senhor. Amém? Pode colocar. Vinte e dois. Pode aumentar. Olha eu perdendo o culto no Ministério Infantil. Que o povo fala, né? Perdi o culto. Olha o culto maravilhoso acontecendo. Pode passar para o próximo. Próximo. Fonte de águas vivas. Eu larguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Fala pra ele. Só tenho você. Só faltava eu perceber. O próximo.
Amém? Deixa eu te dizer, o Senhor te chamou para você levar o céu para sua sala. Para você levar a presença de Deus, a glória de Deus para essas crianças. Amém? O Senhor nos chamou para isso. Esse é o chamado do Senhor para a gente fazer a diferença. Para a gente finalizar, eu quero passar um vídeo, o vídeo do YouTube, o último. Isso. E abre o seu coração para o Senhor falar com você. Você nos encontra sorrindo. Você nos encontra em casas, escolas, nas ruas e nas igrejas. Nós somos suas crianças. Está ficando cada vez mais difícil para nós ouvirmos a mensagem do amor de Deus. Esse é o tempo certo para uma grande ênfase. Não precisamos de outro programa. Nós precisamos de uma igreja que vai ministrar para nós, nos incluindo na família de Deus. Nós queremos e precisamos de oportunidades para ministrar aos outros. Podemos aprender a palavra, orar, adorar e evangelizar. Nós somos a igreja de hoje e a igreja do futuro. Mas você está correndo risco de nos perder. Você está nos perdendo. Você vai fazer o que for preciso para chegar até nós? Você irá até onde nós estamos? Por favor, reserve tempo para compartilhar Cristo conosco. Porque em 10 anos eu terei 15 anos. Porque em 10 anos eu terei 17 anos. Porque em 10 anos eu terei 16 anos. Eu terei 19 anos. Mas a questão é, em 10 anos você vai ter feito a diferença? 10 anos se passaram e eu já tenho 14 anos. 10 anos se passaram e eu já tenho 16 anos. 10 anos se passaram e eu já tenho 19 anos. 10 anos se passaram e esse ano eu faço 17 anos. 10 anos se passaram e hoje eu tenho 15 anos. Em 10 anos nós fizemos a diferença. E nos próximos 10, você também vai fazer? O Senhor chamou você para fazer diferença. Hoje, eles são todos adolescentes e nós escolhemos fazer a diferença. Será que você vai escolher fazer a diferença na vida dessas crianças que estão lá com você hoje? Queria te convidar a ficar de pé. E nesse momento você fazer uma entrega para o Senhor. Não sei quais são os seus principais desafios que você enfrenta lá no seu ministério. Mas eu tenho uma certeza. Deus é o maior interessado em que essas crianças tenham um encontro com Ele. E tudo que você precisar para que esse propósito seja cumprido, você pode ter certeza, o Senhor está com você nessa.